Mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz do Maranhão. E com você, amigo internauta. O tema de hoje é José e Benjamim. Imaginem vocês dois irmãos nascidos da mesma mãe e do mesmo pai. José era meio-irmão de todos os outros, mas Benjamim era o filho caçula, primeiro o mais novo de todos da família de Jacó. Segundo, o único irmão que José tinha da mesma mãe e do mesmo pai. E agora José estava ansioso para ver o seu irmão. E em Gênesis 43, mostra o efeito que teve a presença de Benjamim no momento em que os irmãos chegam até José. Vocês imaginem alguém que está distante há muitos anos, 20 anos longe dos seus parentes, já tinha visto todos os irmãos, mas agora ele queria ver como estava o seu irmão mais novo, Benjamim, que era o fruto e provavelmente poderia pensar motivo da morte de sua mãe, Raquel. Raquel era a mulher amada de Jacó. Por ela trabalhou 14 anos, o dobro do que deveria. E agora então era o seu único filho na cabeça de Jacó que estava ligado a Raquel, a sua amada. E agora aquele homem, aquele senhor do Egito, exigia que Benjamim fosse com seus irmãos. Que coisa tremenda, que decisão horrível para Jacó. Já tinha perdido José, acreditava Jacó que ele estava morto, estava acabado, e agora estava na iminência de perder o seu filho também. Então, o filho que ele tinha tido com Raquel, José, estava morto. Este não havia mais esperança de vê-lo. E agora o último, o segundo filho que ele teve com Raquel, tinha que ir porque a fome estava tomando conta de sua família e Jacó não podia mais segurar a Benjamim. Eu fico imaginando assim que muitas vezes a gente chega num momento crucial onde Deus coloca a gente para escolher se vamos confiar nele ou não. Este era o momento crucial de Jacó. Ele achava que já tinha perdido o seu filho José e agora estava na iminência de perder o segundo filho, tido com a sua amada. Que situação difícil! E você, com certeza, amigo ouvinte, você, amigo internauta, já ouviu dizer que Deus não dá provações maior do que as forças. E pensando na vida de Jacó, na decisão que ele tinha que tomar, como enviar seu filho? E se ele não volta? E mais, já tinha um filho lá, seguro lá com esse senhor do Egito. Veja que Jacó já se refere a José como senhor do Egito. Sabem, José tinha a intenção, ao pedir que Benjamim fosse até ele, o que José tinha em mente é que ele queria ver qual era o relacionamento entre os irmãos e Benjamim. Será que eles odeiam Benjamim como me odiava? Pensava José. Será que os irmãos tratavam bem o seu irmão? E agora ele estava provando os seus irmãos para ver qual era a conduta deles para com o seu irmão Benjamim. Não é muito fácil compreender a situação de José. Os irmãos já tinham mostrado que de fato eles estavam arrependidos. Mas e agora? Será que estavam mesmo? Então agora, depois de toda essa lambança, José se depara com Benjamim. Lá estava o seu irmão, 20 anos depois. José sai para chorar. A
amargamente. Ali estava, Deus cuidou do seu irmão, Deus cuidou dele, Deus cuidou do seu pai, e também cuidou dos irmãos. 22 anos se passaram desde o momento em que José, com 17 anos, contou pela primeira vez seus sonhos aos irmãos e também ao pai. Até o momento em que, com 39 anos, se deu a conhecer aos irmãos. A expressão "se deu a conhecer" contém uma alusão velada a Deus. A única outra ocorrência dessa forma verbal no Antigo Testamento se refere à revelação de Deus em si mesmo a Moisés, no livro de Números 12, versículo 6. O uso dessa forma sugere que, se ao dar conhecer a seus irmãos, José seria o meio pelo qual Deus se revelaria a eles. É como se o próprio Deus estivesse diante dos irmãos de José. E Deus estava dizendo para eles: eu estou aqui, fui eu que cuidei de vocês. José deve ter notado a apreensão deles com a revelação de que era seu irmão, porque repetiu uma segunda vez, conforme está em Gênesis 45, 3 e 4, eu sou José. Os irmãos ficaram preocupados. Eles podiam até duvidar sobre a afirmação de José, pois ele não forneceu mais informações do que o que os seus irmãos transmitiram a ele. Tudo isso parecia suspeito, principalmente considerando as experiências mais recentes que tiveram com esse homem. Eram suspeitas de serem espiões. Então, se de fato é José, agora ele vai nos matar, porque nós já estávamos sob suspeição de sermos espiões estrangeiros. Estavam preocupados com a vida deles, e por isso José repetiu uma segunda vez: eu sou José. Mas desta vez ele foi mais preciso e acrescentou uma informação que ninguém conhecia, exceto seus irmãos. O irmão de vocês que vocês venderam para o Egito, conforme Gênesis 45, 4. Em seguida acrescentou que foi Deus quem o enviou. Deus o enviou adiante de seus irmãos, com o propósito específico: preservar a vida deles, conforme está em Gênesis 45, 5. José sugeriu que era necessário que eles o vendessem para garantir sua sobrevivência. Assim, os irmãos pensaram que haviam vendido seu irmão, ao passo que, na verdade, era Deus quem estava liderando a operação. Veja, eu vou ser sincero para vocês. Isto aqui é a ideia, é o pensamento de um autor do qual foi tirado essas palavras. Mas eu, particularmente, não creio que Deus fez todo esse plano para vender José, para ele sofrer no Egito. Olha a caminhada entre Canaã e o Egito. E os escravos eram amarrados pelos braços. E eles eram puxados por cavalos. Não creio que Deus tinha este propósito para com José. Porque Deus poderia fazer de uma outra forma. Mas, de qualquer forma, Deus utiliza coisas ruins e transforma em coisas boas. Também existe isso. Por isso que o autor colocou desta forma. Quando os filhos de Jacó estavam prestes a deixá-lo em sua jornada duvidosa, seu pai idoso se levantou e, enquanto estava no meio deles, ergueu as mãos ao céu e implorou ao Senhor que fosse com eles, e pronunciou sobre eles uma bênção muito graciosa. Deus Todo-Poderoso, falava Jacó, lhes dê misericórdia diante do homem. Olha, estava se referindo a seu filho, sem ele saber. O chamou do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Conforme está em Gênesis 43, 14. Jacó falando aos seus irmãos, aos seus filhos, aos irmãos de José.
Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, mal pôde conter seus sentimentos de amor fraternal. Ele deu instruções para que fizessem os preparativos a fim de que seus irmãos jantassem com ele. Quando foram levados para a casa de José, ficaram com medo de que fosse com o propósito de cobrá-los por causa do dinheiro encontrado em seus sacos de mantimentos. E eles pensaram que poderiam ter sido colocados intencionalmente lá, com o propósito de encontrar algo contra eles, para torná-los escravos, e que eles foram levados para a casa do governante, para melhor cumprir esse objetivo. Você encontra no livro Spiritual Gifts, no volume 3, páginas 159 e 160. A Bíblia faz poucos elogios aos seres humanos. Pouco espaço é dedicado a contar as virtudes até mesmo dos melhores homens e mulheres que já viveram. Esse silêncio não é sem motivo, nem destituído de ensinamentos. Todas as boas qualidades que as pessoas possuem são um dom divino. Nossas boas ações são realizadas pela graça de Deus, mediante Cristo. E como devemos tudo ao Senhor, a glória do que quer que sejamos ou façamos pertence somente a Ele. Somos apenas instrumentos em suas mãos, acredite, amigo. Além disso, conforme ensinam todas as lições da história bíblica, é perigoso louvar ou exaltar o homem, pois se alguém for levado a perder de vista sua inteira dependência de Deus e a confiar na própria força, com certeza cairá. O ser humano está lutando com adversários mais fortes do que ele. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme está no livro Efésios, capítulo 6, versículo 12. É o apóstolo Paulo falando. Em nossa própria força é impossível vencer esse conflito. E o que quer que desvie nossa mente de Deus, o que quer que leve à exaltação própria ou presunção, prepara o caminho para a nossa derrota. A Bíblia nos ensina a desconfiar do poder humano e nos encoraja a confiar no poder divino, conforme está no livro Patriarcas e Profetas, na página 636, 636. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás nem se afaste dele, mas repita diariamente: sou de Jesus Cristo, a Ele entreguei. Peça-lhe que conceda a você seu espírito e que o sustente com sua graça, da mesma forma que se tornou um filho de Deus quando creu nele e a Ele se entregou, assim também você deve viver nele, diz o apóstolo. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Você encontra isso em Colossenses 2, versículo 6, e também no livro Caminho a Cristo, na página 52. Cristo quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Mas para isso, eu preciso querer, você precisa querer. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, é o Deus que nos criou. Por favor, Pai, toma-nos em teus braços de amor. Ajude-nos para que, arrependidos dos nossos pecados, não possamos mais cometê-los diante de Ti. Abençoe todos os amigos, seus familiares, seus parentes, amigos, colegas de trabalho e estudo. Por favor, Pai, derrame chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais, enviando este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudo, e também compartilhando em suas redes sociais. Já estamos com mais de 200 inscritos, ou 200, acredito que 200 inscritos. Ajude-nos, queremos avançar mais. Quero ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo. Clique na descrição
o link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão, e você quer ler um livro que fala de vitória, de sucesso, de uma mulher que se apegou a Deus e Deus deu a ela tudo que o coração desejava, porém segundo a vontade dele, adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Na descrição está o contato do autor. Por favor, entre em contato com ele, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.